Nos evangelhos, especialmente em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus é descrito como alguém que reunia multidões, realizava milagres públicos, confrontava autoridades religiosas no templo, fazia entrada triunfal em Jerusalém montado num jumento, caminhava sobre as águas, expulsava os vendedores no templo com um chicote de cordas, tinha seguidores que o chamavam de Messias, mas na hora da sua prisão, precisou que Judas identificasse Jesus às autoridades religiosas, aos oficiais do templo e aos soldados romanos através de um beijo. Ou seja, os oficiais do templo, onde Jesus expulsou os vendedores, os soldados romanos e até os próprios sacerdotes não conheciam Jesus. Só pode se Judas precisava identificar Jesus através de um beijo. Só pode. Significa que todos esses elementos não conheciam Jesus, não conseguiam identificar Jesus, não conheciam o rosto e a estatura física de Jesus. Os sacerdotes precisaram pagar dinheiro a Judas para que Judas traísse Jesus através de um beijo, para que Judas identificasse Jesus. E a traição foi simplesmente mostrar aos oficiais do templo, aos soldados e aos sacerdotes quem era Jesus. Hoje vamos desvendar mais uma incoerência desconcertante dos evangelhos. Se Jesus era famoso, por que Judas teve que identificá-lo com um beijo? Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao canal O Parteiro da Razão. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, já compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles amigos que são crentes, e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este conteúdo agregou algum valor em você. E não só para que eu possa saber que, caso você seja um racional, que não estou aqui sozinho. E comente pelo menos o seguinte: olá, estou aqui, também sou um racional. Isso já me anima bastante. Bem, segundo os evangelhos, Jesus não era um pregador qualquer, não. Jesus não era um pregador comum. Em Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21, ele multiplica os pães e peixes e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Significa que ele era seguido por homens, mulheres e crianças. Imagina uma pessoa deste gabarito. Em Marcos capítulo 2, versículo 2, Jesus está numa casa cercado de gente, uma multidão tão densa, a casa tão lotada, em que um paralítico tem de ser descido pelo telhado. Em muitas outras ocasiões, como o Sermão do Monte, por exemplo, Jesus está presente envolto em muita gente. Apesar disso tudo, na hora da prisão, os sacerdotes, os oficiais do templo e os soldados parecem não saberem identificar Jesus. Você acredita nesse absurdo? Precisaram de Judas para identificar Jesus com um beijo. Seus evangelhos descrevem Jesus como uma figura pública e um pregador carismático. Por que o episódio da traição de Jesus contradiz toda essa lógica? Por que o episódio da traição de Jesus contradiz a lógica da fama de Jesus? Porque o episódio da traição de Jesus, em outras palavras, ou seja, por inferência, diz que Jesus não era famoso coisa nenhuma. A lógica salta aos olhos. Se Jesus era famoso, por que precisavam identificá-lo? Não era ele o rebelde mais comentado da cidade? O mesmo que causou tumulto no templo e confrontou líderes religiosos? Imagine precisar de um traidor para prender um cantor famoso no próprio show. Imagina no tempo de Michael Jackson, alguém precisar de um traidor entre os dançarinos de Michael Jackson e ainda mais pagá-lo apenas para identificar Michael Jackson, uma figura mundialmente conhecida. Não seria um teatro? O beijo de Judas, então, parece menos um ato necessário e mais um teatro simbólico, ideal para construir uma narrativa dramática e não para relatar um fato histórico coerente. Se não, vamos analisar quem prendeu Jesus. Se analisarmos e conjugarmos
os relatos de Mateus, capítulo 26, versículo 47, Marcos, capítulo 14, versículos 43, Lucas, capítulo 22, versículo 52 e João, capítulo 18, versos 3 a 12, chegaremos à conclusão de que quando Judas traiu Jesus, estavam presentes uma corte de soldados romanos, oficiais do templo, ou seja, guardas do templo, e os próprios líderes religiosos, que poderiam ter sido os próprios sacerdotes, sumos sacerdotes e os anciãos, estavam lá presentes no momento da traição. Agora, a questão que não se quer calar é, se todos esses elementos que Jesus confrontava todos os dias, tanto no templo, porque muitas vezes pregava no templo, Jesus chamava os próprios anciãos e os líderes religiosos de raça de víboras, por que esses elementos não reconheceram, não conheciam Jesus, precisaram de Judas para tê-lo traído por um beijo? Precisaram pagar Judas para tê-lo traído por um beijo? Como é que fica isso? Como é que se responde isso? Onde é que se encontra a coerência para responder essa questão? Alguns advogados de Jesus tentam explicar que era de noite e estavam ao ar livre. Ele poderia estar entre muitos homens, por isso precisava de um traidor para identificá-lo. Mas essas desculpas não resistem à lógica, não resistem a um simples raciocínio lógico. Quer dizer, a desculpa esfarrapada é porque era de noite. O problema é que Jesus pregava abertamente no templo, ensinava nas praças, Jesus dava sermões do monte. Em suma, ele era uma figura pública, estava em qualquer momento. Por que precisaram prendê-lo de noite quando ele estava aí a torto, à direito, em qualquer esquina? Por que tinham de ir prendê-lo de noite? E depois também isso não está na Bíblia, que era difícil, esse detalhe não está na Bíblia, de que era difícil identificá-lo porque era de noite, não. Isso é imaginação do crente para se constituir como apologeta, como advogado de Deus. Isso não está na Bíblia. É ilógico, uma desculpa esfarrapada para defender o anonimato de Jesus. Eles poderiam prendê-lo em qualquer momento anterior. Eles tiveram muitas oportunidades para prendê-lo. Mesmo naquele dia, Jesus não tinha um plano para fugir, para terem de ir prendê-lo de noite. E outra questão, a prisão de Jesus não exigiria segredo nem reconhecimento especial. A suposta identificação de Jesus através de um beijo beira o absurdo, ainda mais com a tamanha força militar envolvida. Judas não precisava ganhar dinheiro apenas para dizer aos sacerdotes: Jesus é aquele ali que você já viu pregando no templo, mas vou beijar para garantir. Sem sentido. E tem mais, em João capítulo 18, versículo 3 diz: tendo, pois, Judas tomado a corte e os guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas. O verso diz que Judas tomou uma corte, ou seja, levou uma corte para prender Jesus. No exército romano, uma corte era uma unidade militar que podia ter até 600 soldados, mas em contexto de patrulha poderia ser um destacamento menor de cerca de 200 homens. Agora imagina, será que se precisava mesmo do beijo de Judas para identificar Jesus e ainda por cima ser pago por isso? Pensa comigo, Lucas capítulo 23, versículos 1 a 2, diz que o crime de Jesus apresentado a Pilatos foi um crime político, um crime de subversão, ou seja, a rebelião contra o Império Romano por se autodeclarar rei dos judeus, o que implicava oposição ao domínio de César. Agora vamos raciocinar. Se o crime de Jesus era realmente de subversão ou rebelião contra o Império Romano, o que uma corte com um máximo de 600 homens e um mínimo de 200 homens fariam, principalmente se não conhecessem o alvo ou tivessem dúvida alguma na identificação do alvo? Ter que fazer toda uma cerimônia teatral através de beijos fofos e amassos para prender apenas o líder da rebelião, ou prender todo mundo, que não eram mais do que 11, não só para se certificar que se prendeu o líder, mas também para se acabar com a rebelião de uma vez por todas.
o que esse pelotão ou que essa corte com 200 homens faria. Eu sei que a tua resposta é que prenderia todo mundo, todos os 11. Não precisava do beijo gratuito de Judas. Não precisava. A narrativa do beijo de Judas não resiste ao crivo da lógica. Se Jesus era o homem mais conhecido da Galileia, aclamado em Jerusalém e seguido por multidões, reconhecido pelos sacerdotes e temidos pelos romanos, então por que alguém precisaria identificá-lo com um beijo? A resposta pode incomodar os mais devotos, mas ela é simples. O relato não é histórico, ou seja, isso não aconteceu. É um relato simbólico, é um enredo criado para dar um toque dramático ao roteiro da paixão de Jesus. Uma forma teatral de destacar a traição, cumprir a profecia e pintar o Messias como vítima do próprio círculo íntimo. Mas nesse teatro mal ensaiado, a lógica e a coerência histórica é a primeira a ser sacrificada. Não é história real, é teologia encenada. E se esse conteúdo te fez pensar, questionar ou incomodou alguma certeza antiga, então o vídeo já cumpriu o seu papel. Aqui é o canal O Parteiro da Razão, onde a lógica rompe com o dogma e faz nascer novas ideias. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o teu like e compartilhe o vídeo com aquele amigo crente que vive dizendo: está na Bíblia, então é verdade. E claro, comenta aqui embaixo, você também acha que o beijo de Judas foi só teatro ou tem uma outra explicação? Vamos discutir aqui nos comentários, sempre com razão e respeito. E eu fui.